Fala galera, tudo bem? Nesse domingo de sol maravilhoso. Eu tava vendo um post do Facebook em uns grupos que eu participo sobre maternidade, gravidez e tudo mais. E aí eu vi uma pergunta sobre infertilidade, sobre idade para engravidar e tudo mais. E eu achei que eu poderia contribuir com o mundo, com algumas mulheres e tudo mais, contando a minha história, né? A minha história com a infertilidade. O meu obstetra disse que para eu esquecer, para não falar mais sobre infertilidade, porque afinal a minha história tem um final feliz, né? Eu tô aqui entrando no 5º mês de gravidez e realmente agora a infertilidade não faz mais parte da minha vida. Então eu achei que esse seria o momento adequado para falar sobre essa história. Até porque cada vez que você conta uma história, você revive. E teve partes dessa história que foram realmente complicadas, dramáticas. Vocês vão ver, eu vou tentar resumir o máximo, mas sem passar detalhes, sem deixar de passar detalhes importantes. Mas eu acho muito importante que agora eu posso saber que eu vivi essa história. Eu tenho a minha redenção aqui dentro da minha barriga, que é o Guilherme, que tá super bem. E até porque histórias que você tem um final feliz, que você tem a redenção aí do personagem principal, são histórias que inspiram melhor, né? Dramas são legais, mas quando ele continua no drama não tem motivo para inspirar. Então eu acho que a minha história tem um propósito. Então, por acreditar nesse propósito, eu decidi gravar esse vídeo, não só por ser uma história, todo mundo tem histórias que vivenciam na vida, mas talvez se a minha história inspirar algumas mulheres que passaram por a mesma coisa ou estão passando pelas mesmas coisas, talvez tenha um propósito bacana. E também penso que é uma maneira de eu falar a última vez sobre isso. Então eu não quero ficar revivendo, tem momentos muito dolorosos e tudo mais. E tem sim uma razão de você não ficar vivendo histórias tristes várias vezes. Tem que superá-las e ir pra frente. Mas, cara, fez parte da minha vida. Então eu acho que tudo bem eu compartilhar. E se algum dia eu quiser contar sobre isso, sem acabar com o clima da conversa, nem baixar os batimentos aí da galera, eu posso encaminhar para esse vídeo, a pessoa vai assistir, aí o que tiver que ser dito vai ser dito nesse vídeo. E é também uma maneira de eu não ter que ficar contando e recontando essa história. Bom, a minha história com a maternidade, ela começou em 2012, já tardiamente, eu tinha 34 anos. Eu sempre pensei em ser mãe, mas era uma coisa meio distante, tipo, um dia eu vou ter um filho. Eu casei em 2007, mas eu queria investir na minha vida profissional, era consultora, viajava pelo Brasil inteiro, tinha uma carreira que exigia muito de mim fisicamente, eu não ficava quase em casa, eu viajava 3 semanas por mês. Então uma criança não se encaixava naquela vida que eu tinha escolhido pra mim. Mas ao mesmo tempo eu pensava assim em ter filhos, tenho um casamento super legal, meu marido é super bacana, a gente se dá super bem. E claro que eu imaginava ter filhos, mas eu não pensava naquilo naquele momento da minha vida. Bom, em 2012, a minha mãe faleceu repentinamente. Ela faleceu um mês depois que eu anunciei pra ela que eu engravidaria em 2013. Então era Dia das Mães, em maio de 2013. Eu tava lá deitada na cama dela, como a gente sempre fazia depois do almoço. E eu tava contando pra ela que eu ia comprar um carro muito caro. E eu sempre fui muito desapegada dessas coisas materiais. E minha mãe disse assim, cara, filha, minha mãe era muito simples. Ela disse, não compre esse carro não. Eu lembro que era um Sentra. Eu mostrei vários folhetos. E ela disse assim, não, filha, não compra não, que vão te sequestrar. Eu falei, mãe, não vão me sequestrar, né? Ela, vão sim, imagina você andando com um carro desse. E aí, eu falei pra ela que eu queria comprar um carro muito caro, porque eu queria engravidar em 2013, e eu ia comprar o carro que me desse na telha, que fosse mais caro, porque quando você tem filho, você não pode ficar gastando, comprando coisas dispendiosas, e eu era consultora, minha renda era variável, então aquele momento que tava melhor, eu queria comprar aquele carro, investir, para no ano seguinte eu engravidar. Se eu pudesse manter, eu manteria, senão eu poderia vendê-lo. Eu passei meses, eu diria até anos, tentando lembrar um dia que minha mãe ficou tão feliz quanto aquele dia. E eu confesso pra você que esse aqui é o quindim. Que mesmo no meu casamento, mesmo na minha formatura, na formatura da minha irmã, todos os momentos felizes de realizações que a gente lembra, ele quer participar do vídeo, ó. Oi, galera. Eu não consigo lembrar um dia que ela ficasse tão feliz com uma notícia quanto o dia que eu falei que eu ia engravidar.
Então, isso foi muito significativo pra mim, eu achei que seria inesquecível de uma outra forma. Um mês depois, minha mãe morreu repentinamente, ela teve uma parada cardíaca. Ela tinha uma doença congênita e a gente não sabia que ela tinha essa doença, ela também não sabia. Eu era uma filha super atenciosa, eu tinha todos os exames dela numa pasta, os documentos dela, se ela passasse mal, tava no porta-luvas do meu carro. Sempre fui muito atenciosa. Ela tinha para um mês depois, em julho, marcado o check-up anual que ela fazia. Inclusive, a gente conseguiu marcar junto com meu pai e tal. Era o momento que meu pai se aposentou, tinha 20 dias que ele tinha se aposentado. E ela morreu. Cara, isso mexeu comigo, e claro que mexe com a vida de um filho, mas mexeu muito com a minha maternidade. Porque, cara, eu tinha anunciado, ela ficou tão feliz e de repente aquilo foi interrompido. E eu comecei a ficar obcecada por engravidar a partir desse momento. Principalmente da sensação que eu senti, que eu falei, cara, ninguém nunca vai sentir tanta falta de mim quanto um filho, é o meu legado. E ninguém nunca vai saber o quanto essa mulher foi significante, por mais que ela tenha sido uma pessoa maravilhosa, quanto eu e a minha irmã. E eu nunca tinha passado por isso, por um falecimento de alguém tão próximo. E eu fiquei obcecada por engravidar. Falei, não, agora eu quero engravidar agora. Meu marido decidiu que não, ele falou, não, é muito pesado pra você segurar uma gestação, sua mãe acabou de morrer, isso vai ser muito pesado. E eu tinha tido um mal súbito, um mês antes. Quando minha mãe morreu, eu não tava dirigindo, porque eu acreditava-se que era neurológico. Fiz uma viagem no Rio de Janeiro para uma empresa que eu trabalhava na época. Fizemos uma maratona acadêmica, que foi um evento 24 horas sem parar, de sexta a domingo, foi muito cansativo. Foi semana de lançamento também de produto da empresa que eu trabalhava como consultora, então foi uma semana muito intensa. E eu tive um mal súbito no aeroporto. Acreditava-se que era neurológico, então a minha ordem naquele momento, quando minha mãe morreu, eu não estava dirigindo, estava todo mundo mega preocupado comigo, eu tinha feito muitos exames. Eu sei que uma semana depois que ela morreu, meu pai tava arrasado, né? E ele começou a chorar quando eu abracei ele sentado. E ele acreditou que... Ele falou que meu coração batia igual o da minha mãe. Era uma coisa que pra gente era bobagem, mas ele começou a repetir isso. E aí eu tinha que buscar os meus exames. E eu não tinha ido buscar ainda, que era no dia que minha mãe morreu, era o dia que eu tinha que buscar. E eu resolvi buscar, porque eu tinha que buscar também o laudo da necrópsia dela pra fazer o inventário. E no dia eu descobri que ela tinha uma doença congênita no coração, foi o que levou ela embora aqui do nosso plano, e eu tinha a mesma doença. Então, eu comecei um acompanhamento com a doutora Girard, maravilhosa, Deus colocou ela na minha vida nessa época. Ela teve apoio psicológico, cardiológico, ela foi meu apoio em todas as etapas, assim, da minha vida. E o Quindim fazendo gracinha. E aí, o que aconteceu? Eu não podia engravidar naquele momento. Eu tinha que estabilizar meu coração, eu tinha uma taquicardia muito grande. E eu não podia pensar em engravidar antes de 1 ano. Então a gente achou que era legal, bacana, então se eu vou tentar daqui 1 ano mesmo, eu preciso por questões físicas, além de emocionais. E quando eu finalmente estabilizei meu coração, eu tomei a medicação correta, fazia os exames, fazia os holters, muito bem acompanhada pela cardiologista. Quando finalmente estabilizou os meus batimentos, que a gente tinha uma meta, eu feliz da vida, falei, cara, tá na hora de engravidar, bora, partiu, doutora Girard. Ela disse, Fabiana, não dá. Você engordou 26 quilos desde que eu comecei a te acompanhar, em 1 ano. E, cara, você tá num grau de obesidade que não dá pra você segurar uma gravidez. Eu fiquei super chateada, falei, pô, mas tem um monte de gorda que engravida, por que eu não posso ser uma gorda que engravida? Ela disse, tá, tem um monte de gorda, mas as gordas não têm problema cardíaco. E se você insistir nisso, você certamente pode morrer. E a medicina fetal, ela tá muito avançada. Com 5, 6 meses é capaz dessa criança vir a continuar viva. Ela pode ter paralisia cerebral, uma série de limitações, mas ela consegue viver com a medicina fetal, mas você não. Então não dá pra você encarar pré-eclâmpsia, problemas de diabetes gestacional e o problema cardíaco que você tem. Você não deve nem fazer parto normal, nem entrar em trabalho de parto por conta dos seus batimentos e tal. E aí eu fiquei arrasada, que eu falei, pera, mas como assim, né? E aí eu decidi, pra mim, era urgente, né? Eu tinha 35 anos, pra mim, o relógio biológico já tava batendo. E aí eu fui orientada a falar com um cirurgião gástrico. Eu achei que era exagero, mas eu queria fazer aquele procedimento de balão intragástrico. Eu falei assim, é menos invasivo, vai ficar só um períodozinho, eu perco o peso que eu tenho que perder e consigo engravidar.
Quando eu cheguei até o cirurgião, eu me dei conta que eu não precisava emagrecer, nem tinha em mente quanto eu precisava emagrecer. Mas naquele momento eu precisava emagrecer 40 quilos para eu ficar com um peso razoável. Não era nem um peso de quando eu me casei ou da minha adolescência, ou para ficar magérrima, Gisele Bündchen. Eu precisava perder 40 quilos para eu chegar aos 80 quilos, aos 70 e poucos quilos, e conseguir eu tenho 1,80 m, então eu sou muito alta. Mas para eu ficar com uma quantidade de peso razoável, para chegar nos 80 quilos, eu precisava perder 40. E o balão intragástrico não me ia colocar nem na metade do caminho. O balão intragástrico geralmente é para você perder 10% do peso. Além de ser um procedimento estético. Então o meu plano de saúde não ia cobrir o balão intragástrico. Já um procedimento cirúrgico ia. Como eu tinha uma comorbidade, que são doenças que afetam o peso, se eu tivesse mais de 40 de IMC, eu poderia ir para a mesa de cirurgia sem nenhum, só com exame de sangue. Mas eu tinha 38,5. Não tava gordinha só, gordelícia. Porque eu tava 10 quilos da obesidade mórbida. E para quem tem compulsão alimentar, problema alimentar, 10 quilos é, sei lá, quantos meses, nem um ano. E lembra que eu engordei 26 em um ano. Então assim, não era tão difícil eu engordar mais 10 para chegar na obesidade mórbida. Mas eu tinha comorbidades, ainda que não tivesse IMC acima de 40, a questão do coração, o meu joelho estava ferrado, mas eu não acho que isso é uma comorbidade. A medicina manipula isso para ser comorbidade e as clínicas de cirurgia bariátrica fazer cirurgia, porque, cara, todo mundo que tá acima do peso estoura o joelho, cara, é meio óbvio. Então, eu acho até hipocrisia você falar, você tá com problema no joelho. Pô, todo gordo tem problema no joelho, cara, porque o joelho não sustenta, mas tudo bem, eu tinha também esse problema para colocar lá na minha ficha. E menos de um ano depois eu tava fazendo a cirurgia bariátrica. Não, um pouco mais de um ano depois dessa conversa, eu tava fazendo a cirurgia bariátrica. Antes de fazer a cirurgia, eu fui até um ginecologista, porque o meu objetivo principal era engravidar, sempre foi engravidar. Então, eu achei que era prudente, antes de mutilar um órgão sadio, porque eu tinha um problema com obesidade, tenho compulsão alimentar, que é um problema que eu vou viver até o fim da minha vida, mas eu nunca tive colesterol alto, nunca tive diabetes alta. Meu problema era a obesidade, então tinha alguns problemas com fôlego para dar aula, já tava problema com roupa e tal, mas eu nunca tive uma autoestima extremamente baixa, sempre me vesti bem, sempre me cuidei, mas eu tava muito acima do peso e não podia engravidar. Então, eu fui fazer a cirurgia bariátrica, mas antes eu fui no ginecologista. Cara, quando você é gordo, quando você é obeso, a única coisa que você tem na tua vida é obesidade. Se você chegar no médico com uma faca atravessada na tua cabeça, ou uma lança de portão, que tu tava tentando pular o portão, ele vai olhar e vai falar, se você emagrecesse, melhorava. Emagrece que dá certo. E foi a mesma coisa, nenhum ginecologista me deu atenção. Eu falei pra ele que o meu objetivo era engravidar, que eu tava nesse processo, e ele falou, a obesidade atrapalha você engravidar, emagrece que você engravida. Eu falei, tá, mas eu queria fazer uns exames, eu queria ver como é que tá a minha parte ginecológica. Ele me deu uma colposcopia e um Papanicolau. Cara, eu não sou médica, eu não sabia que existem exames muito mais importantes e que realmente te diriam se você tem problema no seu trato reprodutor. E fiz só essas porcarias de exame que não servem pra nada em relação à fertilidade. Entreguei pro médico e ele disse, emagrece que você engravida. Eu falei, bom, eu já tô cuidando disso, vou fazer a cirurgia bariátrica. Ele, tá certo, faz mesmo, com certeza você vai engravidar. E fui até o cirurgião bariátrico, que também foi super positivo em relação a isso. Ele disse que eu deveria demorar 2 anos, porque até você passa por um processo de desnutrição, anemia, até você estabilizar. Eu teimei que não, que eu ia me esforçar na nutrição para eu conseguir dali depois de um ano. Fiz a cirurgia e menos de um ano depois eu tava já com 43 quilos a menos. Manequim sensacional, me sentindo maravilhosa, realmente fiquei linda, magérrima, todo mundo amando. Todos os gordofóbicos felizes, né, com a minha suposta, entrei na caixa do universo e tal, e a única preocupação do universo era não engordar mais, né, que é uma pressão que você sofre depois que você faz uma cirurgia dessa, e você emagrece tanto, a ponto das pessoas não te reconhecerem. Foi muito louco, porque eu tava acabando de mudar de emprego, e eu ia nos eventos que eu ia como consultora da outra empresa, as pessoas nem me reconheciam, e eu tenho 1,80 m, cara, eu acho muito louco não me reconhecer. Foi um momento legal, mas o meu objetivo era engravidar. Não era ficar magra, maravilhosa, tudo mais. Foi legal ficar magra, maravilhosa, mas o meu objetivo era engravidar, sempre foi.
E o que aconteceu? Começamos a tentar. Comecei a tomar ácido fólico, a cardiologista já passou pra mim. Ela já me explicou como seria o procedimento, que eu não deveria entrar em trabalho de parto, que ela ia me acompanhar, que talvez eu ia ter que parar com a minha medicação pro coração ou até reduzir, mas que ela conduziria. Ela até trocou a medicação para ser uma medicação melhor. E comecei a tentar, né? Como se tenta, né? Mandei brasa. 3 meses, faz a tabelinha. Ok, tabelinha. 6 meses, mais frequência, menos frequência. Cara, sei lá, uns 8 meses depois eu já tava começando a ficar preocupada, porque quando você emagrece muito, você fica muito fértil. E a gravidez não vinha, e eu comecei a ficar um pouco ansiosa. E a médica falou, cara, tira a ansiedade, que se você ficar ansiosa você não engravida. Aliás, uma grande besteira, cara, porque se eu não posso engravidar enquanto ansiosa, eu não ia engravidar nunca. Tá aqui, ó, a prova que eu posso engravidar assim. Eu sou uma pessoa ansiosa e, cara, eu não vou mudar, não vou fazer uma cirurgia cerebral pra eu engravidar, cara. Eu sou assim, faz parte da minha personalidade. Então não adianta você falar, pra uma pessoa que quer engravidar, e se você ficar ansiosa, você não engravida. Mano, cara, não adianta. Mas eu tentava lá, calma, e, mano, não engravidava. E aí ela disse, olha, você só é considerada infértil, de acordo com a medicina, depois de 2 anos tentando. Cara, eu já tava com 36, indo pros 37, e falei, cara, o relógio biológico, a gente sabe como é. Tem mulheres que engravidam com 40, 50? Tem, mas Deus fez a mulher pra engravidar com 23, não fui eu que inventei essa história. Então eu sei que a fertilidade vai diminuindo. E eu comecei a ficar ansiosa, ela disse, não, continua tentando e tal. E aí eu resolvi procurar uma médica que fazia indução, quer dizer, te dá uns hormônios malucos lá e você consegue engravidar mais rápido, inclusive até com bastante risco de múltiplos, com essa estimulação. Meu marido achou super precipitado, ficou apavorado com a ideia de múltiplos. Eu até achei legal, né? Eu tava querendo tanto. E aí ela me deu um calhamaço de exames que eu nem sabia que existia. E eu fiquei surpresa, que eu falei, cara, mas eu perguntei sobre exames ginecológicos antes de fazer lá a cirurgia bariátrica. E agora me passou esses exames que eu nem sabia que existia, serossapiogografia, vulvoscopia, eu tinha que fazer exame no início do ciclo, no meio do ciclo, no final do ciclo. Cara, eu fiquei surpresa. E o meu marido só tinha que fazer um espermograma, né? Sacanagem com a mulherada. A gente tem que fazer um monte de exames invasivos e o homem é só um espermograma. Meu marido ficou bem constrangido com a ideia do espermograma, quem o conhece sabe que ele é bem tímido. E aí ele falou, cara, não vou fazer espermograma não, isso é precipitação da sua parte, você tá ansiosa. Calma, a doutora falou que a gente tem mais tempo. Não vamos fazer esse exame, eu não vou fazer esse exame, eu acho precipitação. Mas aí eu peguei os pedidos que nem tinha data, aí eu encaixotei e falei, cara, vou fazer esse monte de exame, ele não quer fazer um espermograma? Deixa quieto. E continuamos, mas aí ia fazer 2 anos já que a gente tava tentando, nada. E eu decidi por conta, isso foi em janeiro que eu fiz a consulta, eu fui fazer esses exames lá pra agosto. Falei, cara, eu vou fazer esses exames. Eu tenho os exames, já que o primeiro passo é esse, eu vou fazer os exames. E aí eu fiz um monte de exame, demorou 2 meses pra fazer tudo. Isso eu fazendo intensivamente, toda semana eu ia no laboratório, uns super doloridos, dolorosos, invasivos. E eu fiz os exames, fiz uns no melhor laboratório que tem aqui em São Paulo, no laboratório Cura, que me indicaram, que era ótimo. E por eu ter endometriose, doeu muito. Teve uma vez que eu fiquei parada no meio da 23 de maio, dobrando de dor. Foi terrível. Era por causa da endometriose. Enfim, depois de um monte de exames, eu fui até uma médica. E a médica disse... E eu tava super ansiosa, né? Porque, cara, eu fiquei tanto tempo fazendo exame, tantos anos nessa saga. E ela falando, olha, Fabiana, você tem cervicite crônica aguda, é uma inflamação do colo do útero que impede o espermatozoide de sobreviver por causa da acidez, você tem uma endometriose muito grave, você tem uma obstrução de 100% de um dos seus... esqueci o nome, mas você tem uma obstrução aqui da trompa de 100% e a outra você tem mais ou menos uns 80% de obstrução. Você mal conseguiu chegar com o aparelho lá de esterossapiografia até o seu útero, porque no outro não deu mesmo. Às vezes, quando tem pouca obstrução, já desobstrui no exame, mas a sua obstrução é muito severa. E você tem 2 miomas, um de 6 centímetros, um de 5 centímetros. E começou a me dar um monte de lista de problemas. Você tem cisto nos ovários, um de tal tamanho. E eu, mas e agora? O que a gente faz? E você tem isso, tem aquilo. Mas e o que eu faço? Eu vou ter que operar? Eu vou ter que fazer um tratamento? O que eu faço? E eu fui perguntando e ela só me listava os problemas. Ela não me falava a solução, ela só falava de problema.
E aí eu cheguei pra ela e falei assim, tá, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Vou ter que fazer cirurgia? Ela se impacientou, porque eu tava muito ansiosa. Tinha um vaso na mesa dela, ela falou assim, ó, tá vendo esse vaso? É mais fácil esse vaso engravidar que você tá entendendo, Fabiana? Eu desabei, fiquei muito chateada, fiquei puta com ela, essa é a palavra. Eu comecei a chorar, descontrolada, eu falei assim, cara, vocês deviam fazer medicina, e devia ter duas escolas, uma para pessoa com IMC abaixo de 28 e uma pessoa com IMC maior. Porque eu saberia quem pode me atender, quem vai me atender com respeito, e se eu for obesa eu já não entrava na tua sala. Porque você só me deu atenção e me deu esses exames porque eu tinha um IMC, porque eu tô magra. Enquanto eu tava obesa, nem o direito de fazer esses exames, nem o direito de decidir se eu ia fazer uma cirurgia para mutilar um órgão sadio, eu não tenho vergonha, mas não tenho orgulho da bariátrica, eu não ia fazer isso sabendo que o meu problema não era só a obesidade. Eu tinha um problema muito maior do que a obesidade, que era uma endometriose muito grave. Vários problemas que isolados talvez não me impediriam de engravidar, mas juntos tornavam a minha gravidez, minha fertilidade muito baixa. E eu fiquei puta com ela. Eu falei, cara, eu não aceito você falar assim comigo, cara. É muito cruel. Ela pediu pra assistente dela trazer água com açúcar, tal. Quase que eu taquei na cara dela. Eu devia ter tacado, eu me arrependo muito. Mas enfim, eu saí de lá completamente desolada, completamente fora de mim. Meu esposo falou, calma, vamos pedir uma segunda opinião. E eu pedi a segunda opinião e pedi a terceira. E aí eu fui para o médico que era o maior especialista aqui da minha cidade de fertilidade. E ele olhou os exames e falou, quero que você faça tudo de novo. Eu falei, meu, mas isso demorou 2 meses, doutora. Você não tem um resultado ali? Não, eu quero que você faça tudo. Fiz tudo, demorou mais quase 2 meses. Levei. No dia da consulta, ele começou a olhar os exames, olhava os anteriores, ele ficou 1 hora olhando. E eu, então, doutora, espera. E eu ficando estressada, ansiosa. E ele em silêncio, quase 1 hora, virando página, anotando, virando página, anotando. Eu fiquei bem estressada, mas eu... Cara, vamos ver o que ele diz. Ele fechou os exames e falou, olha, eu trabalho há 17 anos com medicina voltada para fertilidade. Então, há 17 anos eu não faço ginecologia geral, eu não faço obstetrícia. Se você vê uma grávida passando aqui, ela tá agradecida, veio falar, a gente tem uma clínica que tem outros médicos, mas eu não trato ginecologia geral. Eu só trato questões de fertilidade. Então, ou eu tô fazendo uma indução, ou eu tô fazendo fertilização in vitro, ou eu tô fazendo inseminação, tô operando ou tô na clínica, mas eu trabalho 100% focado nisso. Então, todos os dias da minha vida, Fabiana, quando eu acordo, ele já era um senhor, eu acordo para que alguém venha trazer, que uma mulher venha trazer alguém nesse mundo. Ele, então, eu não acordo para chegar para alguém, por isso que eu pedi para você fazer os exames, para falar que não dá. Só que, cara, o teu caso é muito difícil. O Ademir tinha feito espermograma, e ele falou, seu marido tem 4 vezes a quantidade de espermatozoides, é muito acima do normal. Ele, para alguém que com esse perfil, você já teria um monte de filhos, vocês teriam problemas de evitar a natalidade, não de fertilidade. Motilidade, que é a velocidade do espermatozoide, excelente. 0 de infecção urinária, a próstata dele tá perfeita. Então, ele é uma pessoa que tem uma fertilidade muito alta. Então, todos os seus exames, todo o seu quadro vai para um quadro de infertilidade muito grave. Mas acrescentando o fato do seu marido ser tão fértil, te coloca numa posição de praticamente impossível. Eu não quero dizer isso para alguém. Meu trabalho é não dizer isso para alguém. Mas a única possibilidade, você já vai fazer 38 anos, então eu recomendo que você corra, porque 38 você tem uma queda, e aos 40 reduz mais ainda as chances de você ficar grávida. Então eu recomendo que você faça uma fertilização in vitro. Eu falei pra ele, tá, mas quanto custa a fertilização in vitro? Ele, 20 mil reais, fora a medicação. Eu falei, cara, 20 mil reais? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, mas é meu sonho. Eu vendo carro, eu vendo o que eu tiver. Cara, eu pego um empréstimo. 20 mil reais é muito mais caro. Porque quem tá sonhando? Eu falei, tá, mas e aí, quais são as chances se eu tiver esse dinheiro? Ele disse, uns 20%. Eu falei, 20? Falei, cara, eu achei que eu ia sair daqui dessa fertilização in vitro e ia comprar um berço. Você tá louco? 20%? É muito pouco. Ele falou, Fabiana, você tá vendo o copo meio vazio. Eu falei, meio vazio como, cara? 20%? Ele disse,
20% é para quem tem 100, é pouco. Para quem tem 100%, 20% é pouco. Para quem tem 0, 20% é muito. Cara, aquilo bateu com um soco na minha cara. Eu não tinha noção do quanto aquilo era grave e difícil. Eu fiquei muito mal, né? Foi uma ideia bem idiota. Eu tive uma briguinha comigo e fui sozinha. Depois eu tive que ir correndo pra ele, chorando. Fiquei muito mal com isso. E aí eu comecei a correr atrás da tal da fertilização. De medicação eram quase 10 mil reais, fora os 20 mil. Então, pra mim, naquele momento, não era financeiramente viável eu tentar naquela clínica. E aí eu entrei no Instituto Ideia Fértil, que é uma universidade em Santo André, super renomada. Eles têm uma clínica de fertilização. Eles só aceitam pessoas que são muito inférteis, então você tem que realmente ter quase menos que 0 de chance de engravidar. Inclusive, esse é o pré-requisito. Quando a gente conseguiu uma consulta, eu não sei se eu torcia para eles me aceitarem ou não, né? Mas me aceitaram de imediato, nos aceitaram. E sempre o exame do MIA era, putz, realmente. Se você não engravidou dele, a infertilidade tá latejando aí nessa história. E eu, em 2018, eu fui fazer a fertilização in vitro. Eu achei que eu ia entrar, pegar o dinheiro e fazer. Não foi assim, porque você tinha uma série de hormônios, então eu fiquei por 4 meses indo, todo primeiro dia da menstruação, para tentar fazer meus hormônios nunca. Os meus hormônios indicavam uma pré-menopausa. E aí, quando o meu hormônio se normalizou, eu fiz acupuntura, fiz tudo que você imaginar, aí eu fui fazer a fertilização in vitro. Em junho de 2018. Paralelamente, eu comecei o processo de adoção. Isso já tinha começado, na verdade. Porque eu queria ser mãe. Então, cheguei um momento que eu falei, cara, gerar é importante? Na verdade, por conta do sistema de adoção brasileiro, gerar, mesmo com todas essas intempéries, é mais fácil do que adotar. Mas eu falei, cara, não vou deixar a maternidade de lado. Eu vou tentar a adoção. Tudo bem, para meu marido também não era tão importante gerar. E vou tentar a fertilização in vitro. Cara, foi um processo doloroso. Foram muitas injeções na barriga, dolorosas. Foram 47 injeções, 40 e poucas injeções na barriga, num período muito curto. Ultrassom transvaginal diário por 7 dias. Contando o dia que você está menstruada, que você não quer que ninguém chegue perto de você. Tudo muito doloroso, muito difícil. A quantidade de hormônios que tiveram que dar pra mim por conta da minha infertilidade foi bem maior. Tinha protocolo 100, 150, 200. Eu entrei no 200. Doeu muito e a gente gastou quase os 20 mil reais contando tudo, ainda que lá fosse bem mais barato e tal. Eu não cheguei nem no embrião, ok? Tem os detalhes, por exemplo, uma mulher, na minha idade, na época, poderia ter uns 16 folículos, que são as árvores, os galhos onde ficam os óvulos. Desses 16, com muita estimulação ou sem estimulação, poderia vingar, sei lá, 8 óvulos. Esses 8 óvulos amadurecendo, vamos lá, que 6 amadureceram. Aí 6 amadurecendo, eles fazem a coleta, aí faz a coleta do adenídeo, dos espermatozoides, seleciona os espermatozoides os melhores, faz a inseminação, mesmo desses que amadureceram, de repente de 6 fica 4, aí faz a inseminação a inseminação lá do espermatozoide, pode ser que 2, 3 virem embriões, e desses 2, 3, pode ser que 2 fiquem viáveis. Então assim, você começa com 16 galhos na árvore, com 8 frutas lá, que são os óvulos, e você pode ter um embrião. Você pode ter 2 embriões. Então, mesmo que você começar com muitos óvulos, a chance de você chegar no embrião para poder implantar no teu útero são poucas. E mesmo se implantar 2 embriões, todo mundo tem essa história, né, de vai vir gêmeos, quádruplos, quíntuplos. Gente, não viaja. Não existe mais isso de quíntuplos na fertilização in vitro. Porque a chance da mãe morrer, das crianças não morrerem, é muito grande. Então, até os 37 anos, você só pode colocar um embrião. Dos 38 aos 40, você pode colocar 2 embriões. E acima dos 40, é tão impossível que você pode colocar até 10. Porque a chance de vingar, mesmo tendo um embrião, é muito pouca. Então, a chance de você ter sextuplos é muito pouca. Então, as pessoas ficam com medo de gêmeos, mas eu queria colocar 2 embriões para tentar que um ficasse bom. Mesmo depois de tudo isso, ele podia não implantar.
Ou você podia ter um positivo e de repente o positivo virava negativo. Acontece muito. Ou você tem um positivo de gêmeos e daqui 2 meses você vira um embrião. Eu não cheguei nem no embrião. Eu só consegui, eu tinha acho que 8 folículos, só consegui 2 óvulos. E desse óvulo só um amadureceu, quer dizer, eu já entrei com uma chance muito pequena. E quando eu fui fazer a coleta para poder depois fazer fazer a inseminação e depois a implantação do embrião, mesmo fazendo tudo direitinho, eu tava na mesa de cirurgia já, como eu era a única pessoa que tinha só um óvulo das pessoas que estavam lá. E quando eu olhei, ela resolveu fazer um transvaginal antes, né, que nem era procedimento, mas como eu só tinha um, eu não cheguei nem no embrião. O meu óvulo tinha escapado. Então ele não tava mais onde devia estar, na árvore de óvulos lá. Ele tinha escapado. Ela ainda tentou uma inseminação de emergência. Cara, eu sabia que a inseminação era impossível, porque, cara, se eu tivesse chance... O médico, ele falou uma coisa que eu esqueci de falar antes. O doutor lá falou assim pra mim, eu falei pra ele, não, doutor, mas e se eu fizesse uma inseminação que é mais barata, é tipo 8 mil? Ele, Fabiana, se você fizer uma inseminação... Depois de um mês, que é o tratamento, você vai ter 12 mil reais. Você tem 8 mil a menos para você fazer a fertilização. Mas e se eu fizer indução, sai 1.000 reais, 2 mil reais, é bem mais barato. Ele, cara, se você fizer indução, você vai ter 18 mil reais. Você não vai ter um bebê. Por quê? Você não tem passagem, você não tem trompa que suba. Então, o problema não é só o espermatozoide não é um problema. Então, não adianta. E eu tinha aquilo, mas eu mesmo assim eu orei, eu clamei a Deus, eu chorei, eu fiquei muito mexida, né? Porque eu fiquei muito mal com aquela situação. Mesmo assim ela fez uma inseminação horrível, a seco. Eu sei lá, eu esperava uma coisa um pouco mais cirúrgica. Mas eu deitei naquela posição ginecológica, uma luz, 2 mulheres lá, enfermeira ajudando. Pegou uma agulha desse tamanho com os minimis lá, né? E eu, caraca, parecia que ela tinha 3 metros E ela falou pra me segurar minha mão, que foi super constrangedor. E eu, mano, meu filho vai nascer uma suruba, né? E a gente esperou o positivo e não veio. Foi bem traumático. Eu até fiquei meio obcecada. Queria fazer o protocolo das 3 tentativas, juntar 3 meses os óvulos pra tentar fazer uma inseminação. Isso ia me custar 40 mil reais, que eu não tinha mesmo. Mas meu marido falou, não quero. Não quero passar por tudo isso de novo. Foi muito sofrimento. A fertilização in vitro, eu faria 10 bariátricas e não fazia mais uma fertilização in vitro. É muito complicado. Quem fez bariátrica sabe que o pós-operatório é horrível. Mas, cara, perto de uma fertilização, bariátrica é um passeio no parque. É um resfriado. A gente decidiu, quer dizer, mais um mês decidiu não fazer. E, cara, eu não quero conviver com o diabo mais um mês, cara. Porque eu virei o demônio. Imagina você com a quantidade de hormônio de uma gravidez inteira. É muita coisa. E ele falou, não dá emocionalmente, não dá pra você, não dá pra mim, e eu não quero fazer de novo. Ele, vamos focar na adoção, eu não quero fazer fertilização in vitro. Se você tiver que fazer fertilização in vitro, você vai ter que achar um doador, porque eu não vou. E a gente resolveu focar na adoção. Então, desde 2018, a gente tá focado na adoção. Eu estudo muito, tenho me empenhado muito na causa da adoção. É uma causa bem sofrida, bem difícil, mas eu tava 100% focada nela. E eu entendi que eu seria mãe por adoção. Então isso estava bem resolvido na minha cabeça. Até quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, eu avisei o dono da empresa, eu entrei em 2019, falei pra ele, olha, só que você tá contratando uma grávida. Ele, parabéns. Eu falei, não é aqui é McDonald's. Eu tô na fila da adoção e tô esperando. É a mesma coisa que tá grávida, só que é uma gravidez diferente. Ele, legal, parabéns. Eu falei, não é legal. Você está contratando uma pessoa, uma grávida, ela tem 9 meses, ela tem uma licença e volta. Eu não tenho isso. Eu posso receber uma ligação amanhã, daqui 2 meses, daqui 2 anos, e eu vou ter que parar tudo. E isso é a coisa mais importante da minha vida. Eu resolvi trabalhar num emprego fixo, em que eu não viajasse tanto, justamente para que eu pudesse ser mãe, para que eu pudesse organizar minha vida para a maternidade. Então, você está contratando uma pessoa pior que uma grávida, porque uma grávida tem um tempo. E eu não tenho. Ele, mas você tem uma noção de quanto? Eu falei, não tenho a menor noção. Pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não faço ideia. Mas ele foi muito gentil. Clemilson Correia é uma pessoa que eu tenho muita gratidão e pra sempre vou ter gratidão na minha vida pelo apoio, por ele ter me contratado mesmo depois dessa conversa, por ele ter sido positivo. Em nenhum momento eu senti ele titubear. Ele se assustou porque era uma coisa inusitada.
mas em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele pensou, puxa, mas isso aí é fria pra mim, pera que eu tenho que pensar, vou conversar com o meu RH. Ele disse, não, vamos, tamo junto, simbora, como ele disse. E me senti muito acolhida, e vi que na minha empresa as pessoas respeitam muito as pessoas que são grávidas. Todo mundo eu contava a minha história, todo mundo que me conhece sabe da minha história. Eu tô esperando um filho, vai ser por adoção. Em setembro eu tive uma experiência de encontrar uma garota através da busca ativa. Ela tinha uma história bem complicada e eu tava muito esperançosa que eu pudesse ser a mãe dessa menina. Eu ainda tenho esperança, eu tô batalhando por ela. Corre em sigilo, então eu não vou dar detalhes, vocês vão entender. Mas deu tudo errado. Então ela não veio, a história se complicou, eu fiquei muito mal, fiquei muito deprimida. E continuei seguindo a minha vida, esperando pela minha filha que tá em algum lugar por aí. Provavelmente, ela é uma menina, né, que foi o que a gente escolheu. Ela tem até 3 anos e 11 meses, qualquer cor, qualquer raça, doenças tratáveis. E a gente não vai mudar o perfil, nunca foi mudança. Eu me queria uma menina também. Então, esse era o perfil. E eu toquei minha vida. 2020 para 2021 foi muito doloroso por conta dessa perda, dessa adoção. Me senti muito perdida. Mas eu continuei minha vida e falei, cara, agora é bola pra frente, essa menina talvez não seja minha filha e eu tenho que seguir para esperar minha filha. Mas em janeiro eu tava me sentindo muito mal de saúde. Eu tava com problema de estômago, muita gastrite. Eu sentia pouca energia, sono. Eu queria dormir o tempo todo. Eu terminava o expediente, já deitava, ficava um pouco letárgica. E eu tenho problemas, já tive problemas com depressão e eu achei que eu tava deprimida. Eu faço terapia, tal, sempre me cuidei. Mas eu achei que era algum sintoma de depressão. E o lance do estômago me deixou muito triste, que eu falei, cara, fiz aquela cirurgia caótica, que foi cirurgia bariátrica. Aumentei o peso, eu ganhei 10 quilos por causa da fertilização in vitro. E é bem difícil de perder, porque é uma coisa hormonal, então não mudou muito a minha alimentação, mas eu ganhei muito peso. E, cara, já fiz uma bariátrica, cara. A cobrança que vinha em cima de mim, olha lá, fez a bariátrica e voltou a engordar. Mano, era uma coisa horrenda, sabe? Todo mundo reparava. Sabe quando a pessoa olha pra você, olha a sua barriga antes de ver seu corpo? E eu sempre ficava me justificando. Mas eu fiz a fertilização como se eu devesse satisfação pra alguém. Mas é uma coisa que te pressiona, né? É uma pressão muito grande. Mas eu falei, cara, eu fiz essa cirurgia caótica. Não tive chance de decidir se eu realmente queria fazer, porque eu achei que ela resolveria um problema que ela não resolvia. A minha infertilidade não tinha a ver com a obesidade. A obesidade, claro, não vou fazer apologia à obesidade. Mas a minha obesidade não tinha a ver com a minha infertilidade. Ela poderia atrapalhar, sim, a minha gravidez, podia atrapalhar, sim, eu conceber, mas não era por causa da obesidade. Eram outros problemas. E eu falei, fiz essa cirurgia e agora eu tô com gastrite, agora eu tô me sentindo mal, tô vomitando tudo que eu como. Eu tô com a sequela da bariátrica e não tenho bebê. Isso me deixava muito pra baixo, cara. Muito pra baixo. E aí eu fiz uma colonoscopia, endoscopia, verificou que eu tava com pangastrite mesmo, com fissura no esôfago. Cara, não é uma coisa muito surpreendente, cara. Quem faz bariátrica, todo mundo só conta a cinturinha, que tá bonitinha, que tá linda, mas ninguém fala Um dia eu gravo um vídeo falando sobre isso. Mas a bariátrica tem suas sequelinhas, assim, e são complicadas. E aí o que aconteceu? Eu tava focada nisso. Pra mim podia acontecer qualquer coisa na minha vida. Menos eu tá grávida, cara. Eu tava com gastrite, eu tava com problema no esôfago, com refluxo. Eu tava chateada por causa da perda da menina. Depois eu soube outras coisas dessa menina que ia adotar, que um advogado me prejudicou nessa tentativa. E eu fiquei muito chateada também depois que eu descobri. Mas enfim, eu achei que podia ser qualquer coisa, menos os sintomas clássicos de uma gravidez. E a redenção dessa história toda e a inspiração que eu quero trazer pra você tá justamente nisso aqui, ó. Estamos em abril de 2021. No final de fevereiro, eu tava me sentindo muito esquisita. Muito esquisita. E, cara, eu falava que as esquisitices não tem a ver só com o estômago, cara. Tem muitas esquisitices.
E aí eu tive que começar a fazer uma dieta gástrica por conta do problema do estômago. Aí eu fiquei muito mal, Tipo, eu não conseguia andar, eu fiquei letárgica. Foram 3 dias de dieta que me fez muito mal, porque eu tava grávida. E aí eu falei, cara, eu tô muito esquisita, cara. E essa esquisitice não tinha sentido. E aí eu resolvi fazer um exame. Aí tinha um exame de 2018, que eu comprei 10 exames, que eu viajava muito a trabalho, aí tinha uma farmácia que era R$2,95. Eu falei, cara, eu vou fazer a fertilização, eu vou usar um monte e comprei 10. Realmente, eu usei 8. 8 vezes eu fiquei na pia olhando pra ver se o segundo palitinho aparecia e não aconteceu. E sobraram 2 daquela época. E aí eu falei, cara, será que eu tô grávida? E minha barriga tava estranha, tava meio grande, mas eu achei que eu tinha comido muito nas festas. E aí eu falei, cara, será que eu tô grávida? Peguei o remédio, peguei o exame. Aí eu olhei e falei, Fabiana, que ridícula. O ano passado eu tive problemas... Ah, essa parte é importante. O ano passado eu tive problemas por causa da endometriose. Eu me abandonei nessa parte ginecológica desde que eu fiz a fertilização. Falei, cara, daqui a pouco eu tinha muitos sinais de pré-menopausa, de menopausa precoce. Eu falei, cara, por que eu vou ficar me estressando com essa endometriose? Logo eu entro na menopausa, isso vai se resolver. Mas eu tava com muitos problemas de fluxo menstrual muito intenso. Chegar a dormir de fralda, de tão intenso que tava meu fluxo, em agosto do ano passado. E aí eu falei, cara, vou ter que tratar isso, né? Mesmo que vai que demore ainda uns anos, não tem como eu ficar assim. E eu fiz um monte de exame pra ver endometriose e tal. E aí o médico disse, olha, Fabiana, realmente você tá com umas questões hormonais, tudo indica que você tá muito perto da menopausa. Eu acho que você não tem mais que 6 ciclos aí de menstruais. E essa instabilidade de menstruar muito ou menstruar pouco tem a ver com essa menopausa aí que tá chegando. Sua mãe entrou na menopausa com 43. Eu detesto falar de idade, gente. Odeio, mas eu preciso passar esse dado, né? Tá bom, é fato. Em janeiro eu fiz 40 anos. Ai, meu Deus, odeio isso. Se você se dá bem com a sua idade, acha bobagem, legal, alecrim dourado, velho, idoso do campo, beijo pra você. Eu não lido bem com a idade, então odeio ter 40 anos, mas tudo bem, um dia eu vou ficar bem. Mas isso é um dado importante porque, afinal, né, isso pode inspirar outras velhotas que querem engravidar. Mas o fato é que a minha mãe entrou na menopausa com 43 anos, que é considerado um pouco precoce. E ele falou, cara, provavelmente você, com o estresse, com tudo, deve vir antes. Ele falou, então, talvez você menstrue muito, depois menstrue pouco, vai rolar esses lances. Eu já tinha passado 1 mês sem menstruar também. Ele disse, mas acho que você não tem mais de 6 ciclos. Você quer tomar anticoncepcional pra gente controlar esse fluxo? Eu falei, cara, não. Primeiro que eu gastei quase um carro de anticoncepcional na minha vida e nem precisava, né? Eu falei, não vou tomar hormônio, tal, a essa altura. Deixa quieto. Ele falou, então tá bom, vamos monitorar. Eu tinha que fazer exames, aí veio o fim de ano, nem voltei mais no médico. Mas eu entendi que, cara, tudo bem. Em dezembro eu menstruei muito pouco. Tipo, não pouco, mas pra mim que era um rio, foi até normal. Eu falei, olha, bem que ele falou, né? Era até na época do Natal, na época do dia 20, falei, bem que ele falou, né? Então, realmente, diminuiu. E em janeiro eu não menstruei. E foi, inclusive, na época do meu aniversário. Eu fiquei meio mal, né? Falei, pô, cara, parece que o cara é sei lá, a mãe de nada dos ginecologistas. Ele era um cartomante, porque, meu, eu fiz 40, a menopausa veio, parei de menstruar. E cheguei no meu marido e falei, pô, tô na menopausa, cara, tô velha pra caramba. Ele, como? Mas como você disse que tá na menopausa? Assim, eu falei, então, pelos exames, pelo tudo, e ele comentou que eu ia parando até parar, e de repente pode vir de novo, mas provavelmente eu já tô nesse processo. Então eu não menstruei, pra mim eu tava na menopausa, eu tava sem energia, eu tava chateada, por causa da questão do estômago, dessa questão da bariátrica, da demora no processo de adoção. Por isso eu tava letárgica. E os vômitos eram por causa do gastrite, ou gastrite, aqui a gastrite aqui, galera. E aí nesse dia eu fui fazer o exame. Não, eu não fiz o exame naquela semana, eu tirei, coloquei no armário do banheiro e falei, Fabiana, deixa de ser ridícula, você tem 40 anos, já tá entrando na menopausa e fazendo exame de gravidez, deixa de ser ridículo. Mas aquilo tava latente ali, né? E todo dia eu abria o armário do banheiro e via aquele exame de gravidez. Aí no sábado, no dia do Sparkle, que é um evento super importante da minha empresa, eu falei, cara, eu não posso ir num evento desse, com esse estresse, com essa... Acordei super de manhã, super cedo. Falei, cara, eu não posso entrar no evento dessa importância com esse
com essa cisma, né? E eu fiz o exame e mal encostou meu xixi, as 2 faixas subiram. Eu mostrei pro Ademir, o Quindim quer participar do vídeo. Eu mostrei pro Ademir e ele não acreditou. Eu fiz ele 7 da manhã num sábado ir buscar um Clear Blur que mostrava semanas e ele, ai meu Deus, Fabiana, esse negócio tá vencido, cara, de 2018. Não me corre lá que eu tô estressada, eu não posso entrar no evento desse jeito. Daí ele foi de lá, trouxe ele, meu, R$30 isso, pelo amor de Deus, Fabiana. Ele foi dormir, nem quis saber. Aí o Mi vai aparecer aqui no painel, se eu tô grávida, não vai aparecer o palitinho, vai estar escrito grávida. Ele, opa, veio correndo ver. E tava grávida de uma semana, 3 semanas ou mais. Eu achei que eu tava de 3 semanas, porque eu devia ter menstruado em janeiro, não em janeiro, era fim de fevereiro. Falei, cara, tô com 1 mês de gravidez, e fiquei louca, né? O Ademir mesmo assim não acreditava. Eu fiz exame de sangue, fui a 2 laboratórios. Um disse que só ficava pronto na terça. Eu paguei pra fazer. Aí eu não vou aguentar até terça. Eu fui em outro laboratório que fazia no mesmo dia, fazer pra ver no dia seguinte, que vem no domingo. E o Mi, ele viu o exame de sangue, ele, não, isso aí é problema da menopausa, pode ser uma gravidez ectópica, pode ser que não, isso tá errado. Ele não acreditava. E eu também fiquei meio incrédula. E aí, na segunda-feira, a gente foi fazer à tarde um ultrassom que eu paguei, não aguentei nem esperar o médico fazer o pedido médico. Quando a gente fez o ultrassom, eu imaginei que tivesse 1 mês de gravidez, né? Então eu imaginei que fosse um feijãozinho, né? Uma coisinha pequenininha. Cara, ele tinha mãozinhas, dedinhos, pé, era um bebê mesmo, cara. Eu fiquei emocionadíssima. E a Ademir ficou paralisado. Porque, cara, ele era um bebê e era muito mais do que a gente imaginava. Ele tinha medo de gravidez ectópica, porque pra medicina, era impossível ele atravessar. Imagina, há 2 anos atrás, eu tinha 80% de obstrução. A endometriose aumenta, ela não diminui. E, cara, a gente até achei que podia ser uma gravidez nas trompas, mas não era, ele tava lá. Ele subiu até o útero, a gente só perguntava, mas ele tá no útero? E o cara, tá. Mas ele tá no útero mesmo, ele tá no útero. E ele, tá no útero, tá bem, o bebê tá no útero. Cara, existia um bebê. E foi emocionante, acho que foi um dia mais emocionante da minha vida. E o bebê tava lá, a gente no mesmo dia começou o processo de pré-natal, o médico falava com a gente, eu fui no obstetra de alto risco por conta da idade, questão do cardíaca, e ele falava, explicava, e a gente só pensava, esse é um obstetra. Ele tá falando com a gente. Ele tá falando sobre um bebê. Cara, ele é um obstetra. A gente não conseguia nem entender, sabe? E se tem alguma dúvida, mano, a gente não tava grávido, cara. Era impossível ficar grávido. Como, tipo, cara. E a gente já tava no final do 3º mês. A gente já tinha acabado o trimestre no dia que eu descobri. Quer dizer, quando eu menstruei em dezembro, eu tava grávida. Em janeiro eu tava super grávida, fiz colonoscopia, endoscopia e sedação. Deus protege, né, as pessoas malucas. Descolori o cabelo em janeiro. E eu tava super grávida, em fevereiro grávida e terminando já o 3º mês. Então, esse vídeo é para contar uma história longa, uma história louca, uma história cheia de vieses aí por conta de infertilidade. O viés da medicina abandonar a pessoa que tem problemas com obesidade, que é uma questão muito grande, mas vocês veem que é um ponto importante da história. Então, me foi tirada a chance de decidir o que fazer com o meu próprio corpo, porque a medicina me abandonou pelo fato de eu ser obesa. Isso foi uma coisa que mexeu muito e eu pretendo militar muito a esse favor. Eu nunca falei tão profundamente sobre isso, porque, cara, é o que eu falei, histórias boas, ela tem a redenção. E a minha redenção viria com a maternidade, por adoção, ou por gerar, né, um bebê. E a inspiração viria daí, né, não só por uma revolta, por uma frustração, uma decepção. Mas, mulheres, fiquem atentas. Eu sei que a gente deixa a maternidade para mais tarde. É um direito seu. Você não tem que ter filho com 20 e poucos anos por causa da minha história. Mas entenda que existem exames, eu vou colocar aqui embaixo
no vídeo a lista de exames que você deve fazer para você saber como está a sua fertilidade, como está o seu corpo, é seu direito saber. Não é uma colposcopia, um papanicolau, já te adianto. Cuide-se, cuide da sua saúde física, mental, independente do teu peso. Sobre acreditar, eu passei muitos anos com um relacionamento ruim com Deus, até por conta dessas frustrações, então eu fiquei distante de Deus e Deus mostrou sua misericórdia, porque Ele não entregou um milagre para uma pessoa que tinha fé, para uma pessoa que estava próxima dele. Deus deu um milagre para uma pessoa que estava cética, para uma pessoa que não conseguia nem conversar com Ele, não conseguia nem ter um relacionamento próximo. Eu sei que as orações dos meus familiares, dos meus amigos, as pessoas que me amam me sustentaram. Porque muitas pessoas, mesmo eu não acreditando em gerar uma criança, acreditavam e oravam por isso. E eu tenho certeza que Deus ouviu essas pessoas, não foi a mim que Ele ouviu. Ele teve misericórdia de mim, é diferente de... Ele tem um amor tão grande que Ele teve misericórdia de alguém que talvez não merecesse. Então eu não posso falar sobre fé que move montanhas, porque nesse momento eu fui fraca. E tudo bem, cada um tem suas limitações. Mas eu posso falar para vocês que a gente, como ser humano, a medicina, ela busca o possível. Mas Deus é Deus do impossível. Então, se você acredita que por conta da sua idade, você não pode engravidar, para Deus não é impossível. Qualquer médico que eu voltar, ou que eu mostrar a minha pasta de exames, vai falar que é impossível. Eu acreditava que era impossível de verdade. Eu não acho que os médicos estavam errados. De acordo com a medicina, era impossível. Eu ainda pretendo adotar, né? Talvez a irmã. Aqui nós temos o Guilherme. Confirmado na última sexta-feira que é Guilherme. Eu fiz um sexagem fetal que eu não aguentei. E provavelmente o Guilherme vai ter uma irmã e é provável que seja por adoção. Mas o que eu digo pra vocês é que Deus é Deus do impossível. Eu não vou te dar dica de como engravidar, não vou dizer o que eu fiz, porque eu não fiz foi nada, entendeu? Nem fé pra conseguir o meu milagre eu tive. Mas eu preciso falar pra vocês que se fosse pra Deus me dar um milagre desse tamanho e não ter um propósito na minha vida, não ter um objetivo, cara, Ele não teria por que Ele me dar um milagre. Eu não tenho nem merecimento, cara. Então, se eu não tiver um propósito, seja através desse vídeo, seja através de uma vida de gratidão, cara, tudo isso teria sido em vão. E Deus não faz nada em vão. Deus não faz nada imperfeito. Cara, meu marido teve Covid e ficou uma semana internado. Eu grávida, de quase 5 meses, a semana passada. Eu fiquei bem doente de Covid e fiquei muito preocupada. Deus teve misericórdia e meus sintomas não foram tão complicados. Eu não tive que ser internada como ele. Ainda que a gente teve os sintomas no mesmo dia, a mesma cepa, provavelmente. Mas Deus esteve comigo todos os dias. E foi completamente diferente de tudo que eu passei. Porque eu realmente pedi oração, realmente fui sustentada pelas orações. E Deus me manteve tranquila com a Ademir no hospital. Eu não poderia visitá-lo por estar grávida, mesmo insistindo com o hospital. Não pude ver nem um dia, a gente se falava por vídeo. Mas eu estive tranquila, porque eu tinha a paz que estava no meu coração, é a paz que Deus me deu. Que todas as orações me sustentaram, todos os amigos, os familiares me deram essa paz. E eu tinha dentro de mim a certeza que o Guilherme estava bem, que estava tudo bem, que só precisava me alimentar, me cuidar. E a gente fez o ultrassom morfológico uma semana depois que o Ademir voltou do hospital. E o Guilherme tá super bem, tá crescendo. Todas as medidas que diminuem a chance de síndromes, né, por conta da minha idade, por conta dessas questões, estão cada dia mais distantes, né? Então a gente tem tudo para ver um menino muito bem, muito sadio. Ele ainda não tá se mexendo, ele é um rapaz bem quieto e tímido, ele tá sempre com a mãozinha assim nos ultrassons. Ele é filho do Ademir, né? O Ademir é tímido, né, gente? Ele é o DNA, né? Fala mais forte. Se fosse só o meu DNA, tava sambando aqui no útero, mas ele é um rapaz bem tímido e discreto como pai. E tá indo tudo bem. E eu quero dizer pra vocês que a paz de Deus, ela é uma paz que não tem ciência, não tem medicina, não tem nada que te dê, sabe? E a minha vida hoje é uma vida de gratidão.
é uma vida de... Eu não tenho mais muito o que pedir para Deus, só que o Guilherme tenha saúde, que ele venha ser bênção na minha vida e onde ele estiver, que ele seja bênção, que essa gravidez corra bem até o momento que a gente conheceu o nosso filhotinho e que essa história possa trazer um pouco de ânimo, um pouco de inspiração, um pouco de possibilidade aí na sua vida. Então, a minha história é essa e o final já é feliz. Só o fato de eu carregar um ser humano aqui, já, pra mim, já é um final mais que feliz. E é isso, pessoal. Um beijo a todos. Espero que essa história, que é a história da minha vida, inspire e possa trazer alento aí às mamães de qualquer idade e com qualquer diagnóstico e com qualquer peso. Beijo.